Existe um instante muito específico na vida em que a pessoa para de perguntar o que está faltando e começa a sentir algo mais difícil de nomear. Não é apenas dinheiro, não é apenas resultado. É uma sensação de desencontro interno, como se houvesse mais capacidade, mais potência, mais caminho, mas algo invisível estivesse impedindo esse avanço. Esse instante costuma chegar em silêncio. Não vem como crise, mas como consciência. E quando ele chega, não pode mais ser ignorado. Muitas pessoas passam anos tentando resolver a prosperidade apenas do lado de fora. Ajustam estratégias, mudam planos, trocam de métodos, seguem conselhos. Ainda assim, algo permanece travado. Não por incompetência, mas porque prosperidade nunca foi um problema externo. Ela sempre foi um reflexo, um espelho fiel do estado interno que a sustenta. Quando esse estado não está organizado, o mundo responde com instabilidade, atrasos e repetições. Existe uma ideia confortável, porém perigosa, de que riqueza é sorte ou destino. Essa crença alivia a responsabilidade, mas também rouba o poder. Napoleon Hill percebeu cedo que os homens e mulheres que acumulavam grandes resultados não eram especiais no sentido comum da palavra. Eles apenas haviam aprendido algo que a maioria nunca foi ensinada a observar. A mente cria o campo onde a realidade cresce. Nada aparece do lado de fora antes de se tornar familiar do lado de dentro. Todo pensamento que se repete começa a construir uma identidade silenciosa. Não a identidade que você mostra, mas aquela que decide, reage, evita e insiste. É nessa camada profunda que a vida começa a se organizar. Quando alguém acredita, mesmo sem perceber, que prosperar exige sofrimento excessivo, culpa ou perda, essa pessoa passa a rejeitar oportunidades no momento exato em que elas surgem. Não por escolha consciente, mas por incoerência interna. A Bíblia, de forma surpreendentemente precisa, sempre apontou para esse mecanismo. Quando diz que o homem se torna aquilo que pensa em seu coração, não está falando da mente superficial, mas desse núcleo silencioso onde crenças se transformam em comandos. É ali que o destino deixa de ser acaso e passa a ser consequência. Não como punição, mas como alinhamento natural. Existe dentro de você uma inteligência maior do que qualquer método. Uma capacidade criativa que não foi retirada, apenas condicionada. Jesus falava de fé não como esperança vaga, mas como convicção interna já aceita como verdade. Napoleon Hill traduziu isso em linguagem prática ao chamar esse estado de fé aplicada. Um ponto em que pensamento, emoção e expectativa caminham juntos, sem conflito. O que muitas pessoas chamam de "não é para mim", quase sempre é apenas familiaridade com a escassez. A mente se apega ao que conhece, mesmo que doa, mesmo que limite. Prosperidade no início assusta porque exige expansão, e expansão sempre desmonta identidades antigas. Não é à toa que crescer financeiramente provoca desconforto interno antes de trazer conforto externo. Talvez você esteja exatamente nesse ponto agora. Um ponto de transição silenciosa, onde não há mais ignorância, mas ainda não há clareza total. E isso é bom, porque toda mudança real começa nesse espaço intermediário, entre o que já não serve e o que ainda está sendo construído. Não é confusão, é gestação. Este não é um convite à pressa nem a promessas grandiosas, é um convite à lucidez. A perceber que o ano que se aproxima não será diferente porque o calendário muda, mas porque algo dentro de você começa a se reposicionar. Não como afirmação vazia, mas como decisão íntima de não continuar se vendo pequeno diante da própria capacidade. Prosperidade não pede urgência, ela pede coerência. Quando a mente começa a aceitar uma nova imagem de si mesma, a realidade leva um tempo para se ajustar. E esse tempo não é atraso,
É alinhamento em curso. Tudo o que cresce de forma sólida passa primeiro por uma fase invisível. Raízes se formam no escuro antes que qualquer coisa apareça à luz. Se você sente, mesmo que ainda sem palavras, que existe mais caminho do que repetição, mais expansão do que limite, mais abundância possível do que foi vivido até aqui, isso não é ilusão. É consciência despertando. E quando a consciência muda de estado, a vida inteira começa lentamente a responder. Existe uma parte da mente que não discute com você. Ela não pede provas, não exige lógica, não debate argumentos. Ela simplesmente observa o que você repete e transforma isso em realidade. Essa parte é o subconsciente. Ele funciona como um campo fértil, não escolhe as sementes, apenas as cultiva. Por isso, a vida externa costuma revelar com precisão desconcertante aquilo que foi plantado internamente ao longo do tempo. O subconsciente não trabalha com intenções ocasionais. Ele responde a padrões. Responde ao que é sentido como verdade, ao que é repetido com emoção, ao que se torna familiar. Muitas pessoas dizem querer prosperar, mas carregam imagens internas de luta, perda ou culpa associadas ao dinheiro. Essa contradição cria um ruído silencioso. E o ruído, quase sempre, vence a intenção. Napoleon Hill compreendeu que a diferença entre quem prospera e quem apenas sobrevive não está na ausência de medo, mas na qualidade das imagens internas que a pessoa mantém. A mente profunda opera por associação. Se prosperidade está associada a perigo, rejeição ou sofrimento, o subconsciente fará de tudo para manter distância dela. Não por maldade, mas por proteção. Ele acredita estar cuidando de você. É aqui que muitas pessoas se confundem. Elas acreditam que estão sendo sabotadas pela vida, quando, na verdade, estão sendo protegidas por um sistema interno desatualizado. Um sistema que aprendeu cedo demais que crescer é arriscado, que ter mais é perigoso, que se destacar gera punição. Essas ideias não são verdades universais. São memórias emocionais que nunca foram revisadas. A Bíblia, quando orienta o pensamento para aquilo que é verdadeiro, justo e digno, não está oferecendo apenas um conselho moral. Está ensinando uma tecnologia interna de reorganização da consciência. Aquilo que ocupa o foco constante da mente passa a moldar percepção, decisão e comportamento. Pensar é treinar. Repetir é consolidar. Sentir é selar. A mente subconsciente não entende negação. Quando alguém afirma, não quero viver na escassez, o foco ainda está na escassez. O sistema interno registra a imagem, não a intenção. Por isso, a reprogramação não acontece pela luta contra velhos pensamentos, mas pela introdução consistente de novas imagens mentais, novas narrativas internas, novas referências de normalidade. Quando você começa a se imaginar vivendo com mais clareza financeira, mais organização, mais tranquilidade, algo muda silenciosamente, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. O subconsciente começa a ajustar hábitos, atenção e até interesses. Aquilo que antes passava despercebido começa a se destacar. Aquilo que antes parecia impossível começa a parecer distante, porém plausível. Existe uma janela muito especial nesse processo. Os momentos de transição entre vigília e sono. Quando a mente consciente relaxa, o subconsciente fica mais receptivo. É por isso que imagens repetidas com emoção nesses momentos têm tanto poder. Não se trata de fantasia, trata-se de familiarização. A mente precisa se acostumar com a ideia antes que a vida possa expressá-la. Prosperidade nesse estágio não é dinheiro entrando, é resistência saindo, é o afrouxamento gradual de crenças antigas, é a percepção de que você não precisa lutar contra o mundo, apenas alinhar-se internamente com aquilo que deseja sustentar.
Quanto mais coerente o campo interno, menos esforço desnecessário o externo exige. E talvez o ponto mais libertador seja este: você não precisa apagar o passado para prosperar. Precisa apenas deixar de obedecê-lo. As experiências que moldaram sua mente não são sentenças eternas, são capítulos. E todo capítulo pode ser superado quando a consciência cresce além dele. Quando isso começa a acontecer, a vida ainda pode parecer igual por um tempo, mas você já não é. E essa diferença interna, ainda invisível, é exatamente o que prepara o terreno para tudo o que virá depois. Existe um momento em que compreender já não é suficiente. A mente entende, o coração concorda, mas a vida continua esperando algo simples e profundo ao mesmo tempo. Uma decisão interna que reorganiza o movimento. Não uma decisão impulsiva, tomada no calor da emoção, mas uma escolha silenciosa que passa a orientar pequenas atitudes dia após dia, até que o caminho comece a se revelar. Napoleon Hill observou que pessoas verdadeiramente prósperas não eram movidas por entusiasmo constante, mas por compromisso. Elas decidiam e permaneciam. Enquanto muitos oscilam entre querer e duvidar, essas pessoas encerravam a negociação interna. A decisão, quando é real, cria uma estabilidade invisível. A mente deixa de desperdiçar energia em conflitos internos e começa a direcionar essa energia para soluções. Prosperidade não responde à pressa, mas responde ao alinhamento. Quando alguém decide crescer, não apenas financeiramente, mas como pessoa de valor, algo se ajusta por dentro. A pergunta deixa de ser: por que isso não funciona para mim? E passa a ser: em quem preciso me tornar para sustentar o que desejo viver? Essa mudança de foco altera completamente a trajetória. Existe uma verdade pouco dita: o dinheiro se aproxima de quem está preparado para administrá-lo emocionalmente, não apenas tecnicamente, mas internamente. Pessoas que prosperam aprendem a lidar com responsabilidade, constância e espera. Elas compreendem que valor não é algo que se pede, é algo que se constrói. E esse valor se manifesta em habilidades, em clareza, em capacidade de resolver problemas reais. A Bíblia, ao falar de multiplicação, nunca separa fé de ação. Talentos só crescem quando são colocados em movimento. Ideias só amadurecem quando são honradas com preparo. Esperança, quando é autêntica, gera movimento. Não ansiedade. Movimento consciente. Estudar quando seria mais confortável se distrair. Organizar-se quando ninguém está exigindo. Persistir quando ainda não há reconhecimento. Existe também um ponto essencial que muitos ignoram. O ambiente molda a identidade. Conversas constantes sobre crise, fracasso e impossibilidade criam um ruído interno que enfraquece qualquer decisão. Por outro lado, quando você se expõe a pensamentos mais elevados, histórias de superação real e pessoas que vivem em expansão, a mente começa a se recalibrar, não por comparação, mas por referência. O possível se expande. Servir é outro princípio silencioso da prosperidade sustentável, não como sacrifício, mas como consciência. Pessoas que prosperam entendem que gerar valor é um caminho de mão dupla. Resolver problemas, facilitar caminhos, agregar clareza à vida dos outros cria um fluxo natural de retorno. A vida responde àqueles que se posicionam como solução, não como escassez ambulante. E talvez a esperança mais sólida seja esta: nenhuma experiência passada foi inútil. Nem os erros, nem os atrasos, nem as quedas. Tudo se reorganiza quando a consciência amadurece. O que antes parecia desperdício começa a fazer sentido como preparo. Quando isso acontece, o futuro deixa de parecer ameaçador e passa a se apresentar como um campo de possibilidades reais. A decisão de prosperar não elimina desafios. Ela redefine como você se posiciona diante deles.
Obstáculos deixam de ser sinais de fracasso e passam a ser ajustes de rota. A ação consistente dissipa o medo, porque o medo se alimenta da estagnação. Quando você se move, mesmo que lentamente, algo interno se fortalece. Prosperidade, nesse estágio, não é um número, é um estado. Um estado de responsabilidade tranquila, de clareza progressiva, de confiança construída. E quando esse estado se torna estável, os resultados externos começam, inevitavelmente, a se alinhar. Existe um ponto silencioso em toda a jornada de prosperidade que quase ninguém celebra. Não é quando o dinheiro chega, não é quando o reconhecimento aparece, é quando internamente a pessoa percebe que já não está em guerra consigo mesma. Esse é o verdadeiro marco, porque a partir daí, tudo começa a fluir com menos resistência e mais coerência. Talvez, ao longo deste tempo de reflexão, você tenha sentido algo se acomodar por dentro, não como certeza absoluta, mas como um alívio sutil, uma sensação de que não é mais necessário provar nada para ninguém. Prosperidade real nasce quando a mente para de se comparar e começa a se alinhar, quando o coração abandona a urgência e escolhe a constância, quando o corpo aprende a sustentar a espera sem ansiedade. Existe uma maturidade espiritual e emocional que precede qualquer abundância duradoura. Ela se manifesta como serenidade, como a capacidade de agir sem desespero, de planejar sem medo, de sonhar sem fuga. É nesse estado que a vida começa a responder de outra forma. Não porque você pediu mais alto, mas porque você passou a sustentar internamente aquilo que deseja viver externamente. A fé, quando amadurece, deixa de ser um pedido repetido ao futuro e se transforma em presença. Você não implora mais por portas abertas. Você se prepara para atravessá-las. Você não corre atrás de oportunidades. Você se torna alguém que as reconhece quando surgem. Essa mudança é sutil, mas profunda. Ela altera o ritmo da vida. Prosperidade não gosta de confusão interna. Ela se aproxima de quem desenvolve clareza. Clareza sobre limites, clareza sobre valores, clareza sobre o que aceita e o que já não aceita mais. Quando isso acontece, decisões se tornam mais simples, mesmo quando não são fáceis. E a vida respeita quem se respeita. Existe também um descanso importante aqui. Você não precisa carregar o peso de fazer tudo dar certo. Há uma inteligência maior, organizando caminhos, encontros e circunstâncias. O seu papel não é controlar o resultado, mas sustentar o alinhamento. Agir quando é hora de agir, esperar quando é hora de esperar, ajustar quando é hora de ajustar. Esse equilíbrio é sabedoria. Tudo o que você está construindo agora, mesmo que ainda não seja visível, está sendo registrado internamente. Cada escolha consciente fortalece uma identidade mais ampla. Cada dia, vivido com intenção, prepara o terreno para dias mais férteis. Nada é desperdiçado quando há presença. E se houver momentos de dúvida, porque eles virão, lembre-se, dúvida não é sinal de fracasso, é apenas sinal de expansão. Toda consciência em crescimento atravessa períodos de incerteza antes de se estabilizar em um novo nível. Não recue nesses momentos. Apenas retorne ao centro. Relembre quem você está se tornando. Prosperidade verdadeira não grita. Ela se estabelece. Ela chega quando você já não precisa provar que merece, porque passou a viver de acordo com o que sustenta. Quando mente, palavra e ação caminham juntas, a realidade se ajusta quase sem alarde. Um convite aqui, uma ideia ali, um encontro oportuno, um movimento que faz sentido, que este seja um fechamento interno, não um fim, um ponto de integração, um acordo silencioso consigo mesmo de caminhar com mais clareza, mais responsabilidade e mais confiança. Não por expectativa externa, mas por coerência interna.
E ao cruzar esse limiar entre um ciclo que se encerra e outro que se abre, que você não leve apenas desejos para o novo ano, leve consciência. Que o próximo ano não seja apenas diferente no calendário, mas mais alinhado por dentro, mais honesto com quem você está se tornando, mais coerente com o que você decidiu sustentar. Que o novo ano chegue com menos pressa e mais clareza, com menos promessa vazia e mais presença real, com menos medo do futuro e mais responsabilidade tranquila pelo agora. Que você entre nesse novo ciclo com a mente mais limpa, o coração mais firme e a consciência mais ampla, e que passo a passo, aquilo que hoje está sendo organizado internamente, encontre espaço para se manifestar externamente no tempo certo, da forma certa. De dentro para fora, com calma, com firmeza, com propósito. Feliz Ano Novo. Que ele seja vivido com consciência e não apenas atravessado.